Seminário no Ar, curso bíblico sobre graça e salvação. Aula número 8. A ira do mundo contra os filhos de Deus é o nosso tema de hoje. Nós pretendemos explicar esse aspecto que é muito particular, é muito específico, porém é básico para todos aqueles que querem saber qual é a religião certa ou todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Muito mais importante do que saber qual é a religião certa é saber qual é a vontade de Deus. Isso sim é o que deveria ocupar a nossa mente, não em saber qual é a religião certa. Isso não é o detalhe importante. O importante é saber qual é o caminho de Deus, qual é o caminho melhor a ser seguido, o que é que Deus tem preparado para nós. Isso sim é significativo. Nós pretendemos hoje comentar esse aspecto que é de suma importância. Nós temos dito, afirmado, provado na Bíblia de que o mundo é o conjunto de todas as coisas e sistemas que não foram criados por Deus. Foram criados pelo mundo próprio e que tem ao diabo, a Satanás, como seu príncipe. O mundo não é o conjunto de pessoas e criaturas que andam inocentemente por aí. O mundo tem uma natureza sobrenatural. Essa natureza sobrenatural do mundo é que nós devemos entender. Essa natureza sobrenatural diz que há uma influência sobrenatural do diabo sobre este mundo. Ele governa este mundo. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo. Ele tem poder e autoridade para impor a sua vontade neste mundo. Porém, a única tristeza dele é que há um pequeno povo nesta terra que não faz a vontade dele, que não tem capital aqui na terra, que são estrangeiros, peregrinos. Ora, o diabo é o príncipe deste mundo. A ele pertencem todos os reinos da terra. Ora, se todos os reinos da terra pertencem a ele, a qual reino pertence esse povo que não pertence a algum reino dessa terra? Há um reino que é sobrenatural também, é o reino de Deus. Glória a Deus! O reino de Deus é um reino que não está ligado a terras, é um reino que ultrapassa todas as fronteiras deste mundo, não só as fronteiras geográficas, as fronteiras sociais, as fronteiras de classes, as fronteiras raciais, as fronteiras culturais, as fronteiras econômicas, as fronteiras de todo tipo. É um reino que não está limitado a quaisquer tipos de fronteiras, é um reino que subsiste para sempre, é um reino eterno, é um reino cuja capital não está na terra, a capital do reino de Deus está nos céus. O reino de Deus é o nosso tema maravilhoso. O reino de Deus é o povo que é governado por Deus, que habita em lugares espirituais, lugares celestiais. É um povo que fala uma linguagem que não é deste mundo, é um povo que não faz a vontade deste mundo. É um povo que não se conforma com este mundo. É um povo que é diferente dos outros povos deste mundo. É um povo que não é visto fisicamente. Nossos olhos não conseguem ver o reino de Deus. Mas o reino de Deus, apesar disso, existe. E como existe? Que influência ele tem na terra? A maior influência na terra. O maior poder que há sobre a terra não é de país algum, mas o maior poder que há sobre a terra é o reino de Deus, o povo de Deus, que é sal nessa terra, é luz neste mundo. Sal porque é pequeno, mas é o povo que maior influência tem neste mundo. O destino deste mundo, embora ardentemente desejado de ser controlado pelo diabo, porém ele não tem o destino desse mundo nas suas mãos. Ele tem o maior poder porque ele governa os reinos deste mundo, mas ele não governa o reino que é sal nessa terra, é luz neste mundo, o reino de Deus. No reino de Deus, quem manda é Jesus. Jesus é o Senhor deste reino.
E o nosso propósito nessa série de estudos é estimular você a conhecer melhor o reino de Deus, é estimular você a se alegrar pelo reino de Deus, é estimulá-lo a se empenhar com sua vida, suas posses, seus dons, seus talentos, seu tempo, sua dedicação, empenhar tudo que você tem e o que você é no reino de Deus, para que você possa construir, juntamente com todos os outros filhos de Deus, um reino que não é governado pelo diabo, um reino que é governado por Deus. Jesus Cristo é o Senhor, o Rei, o governante legítimo do reino de Deus, cuja expressão aqui na terra é um pequeno povo disperso, espalhado, porém, um pequeno povo que tem uma unidade. Existe uma unidade espiritual, não é unidade física, orgânica, é uma unidade espiritual, verdadeira. Essa unidade, o povo de Deus aqui na terra tem, e essa unidade é garantida pelo Espírito de Deus que nos une. É um povo diferente do povo do mundo, é um povo diferente de todos os outros povos que há nessa terra. É um povo que não faz a vontade do mundo. É um povo que não é dirigido pela inveja, pelo ciúme. É um povo que não é atraído pelas riquezas. É um povo que não é atraído pelas luzes que o diabo coloca, pela fama, pelo prestígio, pelo poder, pelo status, pelas posições sociais. É um povo que não é atraído por essas coisas. É um povo que se dirige por princípios espirituais, princípios divinos, princípios diferentes. É um povo que é diferente de todos os outros povos do mundo. Mas há uma coisa impressionante. A Bíblia diz que não pode haver sociedade entre a luz e as trevas. O povo de Deus é luz e o mundo são trevas. Sociedade, comunhão da luz com as trevas, impossível. Não pode haver nada em comum entre a luz e as trevas. Mas também a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo que busca a verdade, e o povo do mundo é um povo que não busca a verdade, porém busca os seus próprios interesses. A Bíblia diz que não pode haver amizade entre Deus e o mundo. O povo de Deus não pode ter amizade com o curso deste mundo, com a orientação que este mundo segue. E a Bíblia diz que existe uma inimizade completa entre o mundo e Deus. O mundo não tolera os filhos de Deus, e os filhos de Deus não pertencem ao mundo. Existe uma inimizade completa, existe uma separação, uma barreira, existe um abismo que separa o reino de Deus dos reinos do mundo. Jesus Cristo, uma vez, conversou com seus irmãos e os seus irmãos disseram: olha, escuta uma coisa, por que você que quer ser um grande profeta, você que busca prestígio, busca reconhecimento, Jesus não buscava nada daquilo, mas eles pensavam que Jesus buscava reconhecimento. Eles disseram: olha, se você tem tanto poder e tem tanta espiritualidade e quer reconhecimento, então vai lá para a festa onde está a maior parte das pessoas. Vai lá e mostra o seu poder e convence aquelas pessoas. E diz a Bíblia, porque nem mesmo os seus próprios irmãos criam nele. Mas Jesus respondeu de uma maneira tão simples: olha, vocês podem ir, porque o mundo pertence a vocês. Eu não vou agora, porque eu não tenho nada com o mundo. O mundo não me pertence, eu não pertenço ao mundo. O mundo não pode odiar a vocês, mas a mim o mundo me odeia. Odeia porque eu dou testemunho a respeito das suas obras, que são obras más. Eu dou testemunho a respeito do mundo, que as suas obras são más. Então Jesus estabeleceu um princípio muito claro de que não pode haver sociedade entre Deus e o diabo, entre o povo de Deus e o mundo, entre o reino de Deus e os reinos do mundo. Não pode haver comunhão de princípios. O reino de Deus caminha para um lado, o mundo caminha para outro. As águas do mundo descem, a água de Deus sobe. Como a água sobe? É impossível, é mistério. O encaminhamento do povo que pertence a Deus é diferente do encaminhamento dos povos que seguem a vontade do mundo. No mundo, as pessoas querem prestígio, poder, dinheiro, riquezas, conforto, vaidade, satisfazer a sua soberba, satisfazer o seu próprio eu, é o que as pessoas querem. Mas no reino de Deus, tudo é diferente.
Todos no reino de Deus querem fazer a vontade de Deus, querem obedecer a Deus, não querem riquezas deste mundo, mas querem riquezas no céu, que é completamente diferente. Não querem fazer a vontade dos reinos da terra, mas querem fazer a vontade de Deus. E assim não pode haver comunhão. Está escrito na Bíblia: não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e a amizade de Deus é inimizade do mundo? Então não pode haver sociedade nenhuma, não pode haver comunhão, não pode haver nada em comum. A matemática moderna estabeleceu um princípio muito interessante: o conjunto vazio. Conjunto vazio significa nada. A interseção, o que há em comum entre o mundo e o reino de Deus é nada, é um conjunto vazio. Não pode haver comunhão nenhuma do que é de Deus, do que é do diabo. O reino de Deus não tem nada em comum com o mundo. O reino de Deus está na terra, mas a terra não pertence ao diabo. Aleluia! O mundo pertence ao diabo, mas a terra não. O governo do Brasil, a política no Brasil, a economia, a cultura no Brasil, o desenvolvimento, o progresso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, no Laos, no Camboja, na Nicarágua, em El Salvador, na Inglaterra, na Suécia, tudo isso pertence aos reinos que pertencem ao mundo. Porém, o povo de Deus pertence a um reino superior, a um reino celestial que não pertence a este mundo. Mas os reinos do mundo não são donos da terra. Eles não são donos da terra onde moram. Deus é o dono da terra. Portanto, o povo de Deus está na mesma terra, porém não pertence aos reinos do mundo. Os reinos do mundo caminham numa direção, o reino de Deus caminha em outra direção. As direções são completamente opostas. O povo do mundo caminha para baixo, o povo de Deus caminha para cima. Esta é a indicação figurada da orientação do mundo e do reino de Deus. Para baixo, para cima. O mundo é para baixo, fazer a vontade do diabo. O reino de Deus é para cima, fazer a vontade de Deus. O destino do mundo é para baixo, é o abismo, o lago que arde com fogo e enxofre, onde será lançado o inferno. O povo de Deus, o seu destino eterno é o céu, as mansões celestiais, a presença de Deus, o gozo eterno na presença de Deus. A diferença é completa. O mundo caminha numa direção e o povo de Deus caminha em outra direção. O mundo se dirige pelas suas próprias organizações, pelos seus sistemas. O povo de Deus se dirige pela organização que Deus estabeleceu. Deus tem estabelecido uma organização sui generis, uma organização singular para o seu reino. A organização que Deus estabeleceu para o seu povo, para a igreja, nós encontramos claramente estabelecida na Bíblia. É uma organização completamente diferente das organizações do mundo. Por que é que o mundo odeia os filhos de Deus? Por que é que, sem saber, os filhos de Deus são incompreendidos, são perseguidos, são apedrejados, são mortos, são perseguidos de todas as maneiras possíveis? Aqueles que fazem a vontade de Deus são perseguidos pelos do mundo. E aqueles que fazem a vontade do mundo não agradam aqueles que fazem a vontade de Deus. Existe uma separação completa de interesses. Esta é a razão pela qual não pode haver comunhão entre o povo que faz a vontade de Deus e o povo que faz a vontade do mundo. Existem dois povos basicamente na terra. Um que faz a vontade do mundo e um outro povo que faz a vontade de Deus. A qual reino você pertence? O que é que você quer para a sua vida? Fazer a vontade de Deus ou seguir o curso deste mundo e fazer a vontade do seu príncipe, que é o diabo? O reino de Deus é uma coisa, o reino do diabo, o reino do mundo é outra coisa. Mas porque o reino do mundo pertence ao diabo, o diabo tem ira contra o reino de Deus. E então você, por pertencer a Deus, estará debaixo da ira do diabo, da ira daqueles que fazem a vontade do diabo. É uma situação incômoda, mas graças a Deus é provisória e não durará para sempre, porque haverá libertação da parte de Deus. Amém. Música